Agora são 8 horas e 19 minutos. Estamos de volta aqui no Novo Dia com destaque internacional. As tensões entre Estados Unidos e Venezuela tendem a aumentar nos próximos dias. Porque Donald Trump disse que ataques terrestres contra cartéis em território venezuelano vão começar em breve. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Américo Martins. Américo, estamos falando, portanto, agora de uma ação por terra. Até agora, o suposto transporte de drogas em barcos só havia sido neutralizado por ofensivas aéreas no Mar do Caribe. O que isso significa para o futuro dessa região, Américo? Carol, essa é uma grande escalada na retórica por enquanto, mas pode se transformar numa grande escalada nos ataques americanos naquela região. O presidente Donald Trump, como você disse, ontem fez um discurso para as tropas americanas, um discurso aí para marcar os dias de ação de graça, e ele informou aos próprios militares americanos que os ataques em terra na Venezuela contra o que ele está chamando de grupos criminosos, de traficantes, deve começar, nas palavras dele, muito em breve. Ele lembrou que esses ataques já estão acontecendo no mar. A gente já teve cerca de 20 embarcações que foram destruídas pelos militares americanos, matando cerca de entre 80 e 85 pessoas que os Estados Unidos dizem que eram traficantes. Mas isso, na prática, são execuções extrajudiciais. Os Estados Unidos não têm autoridade para fazer esse tipo de ataque, e isso é ilegal tanto do ponto de vista da jurisdição internacional como das próprias leis americanas. E não existe nenhuma evidência que tenha sido apresentada pelos militares americanos de que essas pessoas eram de fato criminosos, eram de fato narcotraficantes, que deveriam ter sido levados à justiça e não simplesmente exterminados com esses ataques. Agora, o Donald Trump informou que ataques em terra vão começar em breve. Ele diz que esses ataques são necessários porque os traficantes não estariam mais utilizando tantas rotas marítimas, obviamente por conta desses ataques dos militares, e que era importante para os militares americanos fazerem esses ataques agora por terra, para impedir esses traficantes de continuarem, nas palavras do presidente Donald Trump, envenenando a população americana. Mas o que isso tudo significa, Carol, no final das contas? Um aumento enorme da pressão sobre o governo do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos já têm milhares de soldados posicionados naquela região, basicamente em grandes navios, inclusive o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, está na região. Estima-se que cerca de 15 mil soldados, marinheiros e marines estejam na região. Já fizeram vários ataques no mar, como eu acabei de descrever, e agora ameaçam atacar pontos da Venezuela, no interior da Venezuela. A justificativa seria os ataques aos narcotraficantes. Mas, na prática, isso significa uma pressão muito maior sobre o ditador Nicolás Maduro, que essa semana, inclusive, fez um discurso vestido em trajes militares, segurando a espada que teria pertencido ao Simão Bolívar e prometendo resistir e defender cada centímetro do território da Venezuela. O Trump reagiu, dizendo que ele pode agir, pode querer ali atingir os seus objetivos na Venezuela por bem ou por mal. Então, do ponto de vista retórico, nós já estamos numa escalada enorme. Quando começarem os ataques que o Donald Trump promete para muito breve, nós vamos também começar a ter, obviamente, um impacto mais sério na Venezuela. E isso vai forçar, Carol, muitos países da região, caso esses ataques aconteçam de verdade, vai forçar esses países da região a reagirem, inclusive Brasília. O governo brasileiro muito provavelmente vai condenar qualquer tipo de ataque às instalações na Venezuela, mesmo que fossem de forma definitiva com relação a alvos de narcotraficantes. Os Estados Unidos não têm um mandato para isso, seria feito ignorando tanto a legislação interna nos Estados Unidos como a legislação internacional. Mas, na prática, a pressão sobre o Maduro está aumentando muito e os Estados Unidos também estão mandando uma mensagem para o resto da região. Uma região que os Estados Unidos, nessa administração do Donald Trump, considera parte ali do chamado seu quintal. Ele quer manter a influência dos americanos na América Latina e isso vai aumentar com essa pressão com eventuais ataques no território venezuelano. E isso, Carol, muito facilmente pode escalar para um grande conflito, porque o Maduro tem prometido resistir. Convocou, inclusive, não só todos os seus militares, como também milícias de civis que estão sendo armadas na Venezuela. A situação escalou muito
E se ataques acontecerem, vai ficar uma situação muito mais imprevisível.